são úteis. Eu concordo com a política do Bolsa Família, especialmente ao rodar o Brasil e visitar municípios em que há pobreza extrema e sequer há atividade econômica para as pessoas poderem, vamos dizer, ter uma alternativa. Este é um problema real e eu sou favorável a uma política como o Bolsa Família nesses casos. O problema é a dose. Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Vamos continuar aqui com Renan Santos, candidato à presidência da República pelo Missão. E nesse momento teremos interatividade. Você que caprichou aí no envio da sua mensagem ou da sua pergunta, então agora vamos oportunizar a sua participação aqui. Bom dia, bancada. Seja bem-vindo, candidato. O PL possui 2 prefeituras de capitais. Uma delas é Cuiabá. Temos um prefeito que pretende legitimar invasões e crimes ambientais, ao mesmo tempo em que a gestão municipal trava novos projetos habitacionais populares na cidade. Qual a sua proposta para que esse tipo de situação não se espalhe ainda mais pelo país? José Antônio, olha, eu só me sinto aqui na obrigação de explicar ao senhor, não sei se você está acompanhando, que alguma coisa é muito local. Quando ele faz referência ao prefeito da capital, que é Abílio Brunini do PL, em travar a habitação, é que o prefeito está numa queda de braços aqui, que ele quer impedir que construções sociais aconteçam em áreas que sejam menores de 200 metros. Ele não quer, então isso pode travar o programa Minha Casa Minha Vida. Ele quer construções habitacionais acima de 50 metros quadrados e que as áreas sejam no mínimo de 200 metros, não menor que isso. Por isso, essa pergunta em relação à habitação aqui da capital. O senhor pode responder agora. De maneira clara, eu vou montar o Plano Nacional de Desfavelização. O Brasil não pode ser um país levado a sério enquanto ele tiver milhões e milhões de pessoas vivendo em favelas e habitações precárias. Infelizmente, o modelo habitacional urbano do Brasil é a favela, tá? E as favelas aumentaram de tamanho nos últimos anos. O Rio de Janeiro, por exemplo, eu acabei de voltar de lá, ele perdeu população, mas a população em favela aumentou. Então, é uma situação de precarização e onde a favela há desempenho pior das crianças na escola, a gravidez na adolescência, a presença do crime organizado, não há saneamento básico. Então, essa política, infelizmente, terá que ser federalizada, até porque o prefeito A, B ou C, ou o governador A, B ou C, não tem que ter muita opinião. Hoje em dia, infelizmente, vou colocar isso, nem prefeitos, nem governadores se importam com a questão da habitação, a questão das favelas. E o Minha Casa Minha Vida não resolve essa questão. Nós vamos ter que resolver um problema básico do Brasil, que é a capacidade de investimento. Nós vamos utilizar o modelo do leilão reverso, vamos trabalhar com leilão reverso, com cessão de direito e título de propriedade e um modelo de financiamento bem agressivo para permitir que a gente entre nas áreas das favelas, destrua o crime organizado lá existente, transforme isso em bairro, haja um financiamento e eduque as pessoas a preservar aquele bairro, com punições graves para as pessoas que refavelizem ou tentem refavelizar um lugar que seja alvo do investimento do Estado. A gente pretende em 10 anos eliminar essa possibilidade de favela e isso vem junto com o Estatuto da Desfavelização, em que vai criminalizar de maneira muito aguda toda tentativa de invasão de terreno público ou privado para criar uma nova favela, que é o que esses movimentos de moradia hoje fazem. Eles vão criando uma espécie de novo modelo de ocupação urbana criminosa, utilizando pessoas que são os seus grileiros, que tomam aquela área e ficam lutando para ter um programa habitacional que depois é revendido de maneira clandestina. Isso vai acabar no nosso governo. A próxima manifestação aqui dos nossos telespectadores. Bom dia, faz 2 anos que espero por uma aposentadoria. Já ganhei recurso ordinário, já ganhei recurso especial e mesmo assim nada. O que o senhor, Renan, faria com a fila de pedidos de aposentadoria caso chegue à presidência? Existem muitas filas hoje, não só para obtenção de aposentadoria, mas de benefícios diversos. Hoje tem o benefício do BPC, que também tem uma fila envolvendo muitos laudos. Tem 2 razões. Fraudes aos montes que tem no Brasil, uma demora muito grande por parte do Poder Judiciário em resolver as litigâncias. E 2, uma falta de informatização e velocidade de critérios objetivos que permitem que a pessoa que tem um direito líquido certo a uma aposentadoria ou a um benefício consigam. O que nós vamos colocar é informatização pesada e aumento nos processos e simplificação na legislação para a obtenção dos benefícios. Se você tem um direito líquido certo a um benefício, nós vamos auxiliar você a você já ter a sua fila própria. Agora, aquilo que entra numa espécie de uma fila que está cheio de temas controversos e cheio de fraude, aí serão tratados como fraude e o cidadão que tentar entrar com uma fraude para obter um benefício do INSS, esse cidadão será punido. Tá? Nós estamos vendo em algumas áreas como o BPC, pessoas que não têm, por exemplo, determinadas enfermidades ou transtornos, por exemplo, pessoas que estão num suposto autismo nível 1, que estão brecando pessoas ali na fila de receber um benefício dele porque perdeu um membro, porque está cego, que é o acesso ao BPC, para dar um exemplo, porque estão ali obtendo esses laudos
mentirosos para obter o benefício. Nós vamos ser muito duros, vamos ter um pente fino muito grande passando nisso, e aí isso regulariza e ajuda a simplificar a fila para que uma pessoa que tem um direito líquido e certo possa receber o benefício. Vamos com a próxima. Bom dia, Renan Santos. O senhor e sua coligação considera-se de extrema-direita, de centro-direita, de centro-esquerda, de esquerda ou extrema-esquerda? Caso precise apoiar um outro candidato, se vir a acontecer, apoiará por ideologia ou por pessoa, pela sua capacidade de administração, ou será Maria vai com as outras, buscando algum favor pessoal ou para o seu partido? Não pode ser um Alckmin da vida, certo? Boa sorte. Obrigado, olha, o eleitor nosso está tão machucado, né? O cara já, não, vire um Alckmin, por favor, qual a sua posição política? Nós somos um grupo político de direita há 12 anos, o MBL, e nosso partido político foi fundado ano passado. Nosso partido político, ele tem no estatuto dele a obrigação de cumprir os deveres daquilo que a gente chama de livro amarelo, que é o nosso livro de propostas. É um livro muito duro no combate ao crime, com reformas muito agudas para fazer a economia brasileira funcionar, para resolver problemas como parte do Brasil que é totalmente improdutivo se tornar produtivo. Isso acontece, por exemplo, muito na região Nordeste, na região Norte, onde 40% dos domicílios estão no Bolsa Família, onde tem uma indústria de compra de votos sendo tocada pelos governos estaduais, municipais e pelo próprio governo federal. Este tipo de visão de mundo, que muita gente vai colocar à direita, é uma visão de mundo obrigatória no nosso partido. Se o político não seguir ela, ele está fora. Isso está presente no nosso estatuto. E essa é a nossa linha, nós nunca mudamos. Nós nunca fomos Maria vai com as outras com ninguém. Ou seja, se precisava dar porrada no PT, como damos porrada até hoje, nós damos. Se precisar dar porrada no Bolsonaro, nós damos. Nós temos uma linha independente. E ela é muito clara. Outra coisa, eu prefiro ser crista de galo do que rabo de cavalo. Isso é um ditado caipira que eu trago para a vida. Ou seja, eu prefiro ser líder do meu grupo, sendo um grupo menor, do que virar um puxa-saco, um rabo de cavalo de um grupo maior. Que é isso que o Alckmin fez, que ele é rabo de cavalo do Lula. Eu vou transformar meu pequeno galo, que acabou de surgir, que é o Partido Missão, numa onça, que é o símbolo dele. Um bicho grande e poderoso que vai tornar teu país um país funcional. Vamos com a próxima, então, participação. Depois nós vamos retomar aqui com os questionamentos da bancada. Próxima pergunta. Lá de Sinop, a capital do Nortão. Por gentileza, pergunta para o candidato Renan dos Santos. Ele tem vários processos. Por que tantos processos? Trabalhistas, fiscais e criminais. Será que já foram resolvidos? Eu não tenho esses processos, são matérias com notícias falsas que saíram na imprensa. A gente precisa esclarecer aqui. Eu fui proprietário de uma empresa que eu trabalhava com recuperação judicial. A empresa tinha débitos fiscais e trabalhistas porque eu comprei ela com problemas. E quando você compra com problemas, você assume a gestão dela. Eu saí dessa empresa e eu não tenho relação nenhuma com os problemas dela hoje. Isso é natural, isso faz parte daquilo que você chama de capitalismo. O que fizeram no jornalismo, falaram, olha, ele fez parte dessa empresa, essa empresa tinha esses débitos. Tudo normal. A empresa que mais deve tributo no Brasil é a Petrobras. Você não vai falar que uma pessoa que trabalha na Petrobras é um bandido. A empresa que, o Carrefour, ou outras grandes empresas de mídia, inclusive no Brasil, também têm os seus problemas, os seus débitos trabalhistas, e eles estão arcando e não há problema nenhum. O problema é ter passagem criminal, coisa que eu não tenho. Agora, tem ações criminais contra mim de gente que me processa porque eu falo que um político A, B ou C é bandido. E é normal que o político A, B ou C bandido entre com uma ação contra mim. E aí é do jogo, porque eu vou falar a verdade sobre essas figuras. E essa é a minha função como uma liderança pública. Serei processado, eu vou colocar meu rosto à frente e vou assumir o risco, porque é isso que pessoas que estão no debate público têm que fazer. Tá certo, vamos com a próxima então aqui, tentar ser mais interativa. Bom dia, bancada. Pergunta para o candidato que é a favor de penas duras contra os bandidos, o que na minha opinião é justa. Se ele é a favor que estas mesmas penas sejam aplicadas aos bandidos milionários. Aqui em discussão muitas vezes tem discursos, narrativas de prisão perpétua, de pena de morte, sendo que a nossa Constituição não permite. Pode responder, então. A Constituição brasileira, ela tem como cláusula pétrea a proibição de penas como perpétua ou pena de morte. Isso é bem claro e eu pretendo, depois de destruir as facções criminosas no Brasil, trazer a discussão de uma Assembleia Constituinte para o Brasil, sim, porque a Constituição no Brasil trava muita coisa. A Constituição de 88 nos sabota. Mas de início eu posso enfrentar o crime organizado e derrotar o crime organizado sem precisar de nada disso, tá? Sou favorável, como colocou aí na pergunta, para que a lei pegue os poderosos. Como é que pode um sujeito como Daniel Vorcaro ter comprado todo mundo, da direita à esquerda, do judiciário a prefeituras municipais, com o esquema dele? E hoje, a lavagem de dinheiro do crime organizado, do PCC, envolve gente que está no mercado financeiro, envolve autoridades públicas, sendo enquadrado na nossa legislação do direito penal do inimigo como membro de uma facção, não importa se você é rico ou se você é pobre.
você vai para o mesmo presídio e você vai pegar penas altíssimas. A próxima, vamos lá. Será a última para a gente retornar aqui ao debate. Bom dia. Pergunta para o candidato por que ele quer proibir as mulheres de votarem. Voltaremos para a ditadura? Railson do CPA3. De onde você tirou isso? É mais uma desinformação, fake news. Cuidado, amigo, você está divulgando notícias falsas, não há absolutamente nada sobre isso. Quem falou disso foi um cara que apoiava o Flávio Bolsonaro, o Paulo Figueiredo. Acho que você está confundindo o pré-candidato aí. Com certeza, acredito que a gente até oportunizou para que o senhor possa responder, porque nesse momento da era da desinformação, as redes sociais elas são utilizadas para propagar esse tipo de manifestação. E é importante que o senhor possa estar aqui esclarecendo esses fatos. Agora nós vamos retomar aqui com as discussões da bancada. Daniel Petengil, fique à vontade. Vamos lá, candidato. Como que o senhor pretende lidar com as políticas de transferência de renda? Nós moramos aí num país considerado bastante desigual e nenhum governo ousou ali mexer, por exemplo, no Bolsa Família, etc. Como que o senhor pretende lidar com isso? Manter o Bolsa Família, o Farmácia Popular, esses outros programas que foram criados agora, Pé de Meia? Como que o senhor vê essa situação toda para diminuir a desigualdade social no país? E, por exemplo, já emendando uma segunda pergunta, o financiamento do Estado em relação à saúde pública e educação pública. Como o senhor pretende lidar com tudo isso? A diferença do remédio para o veneno é a dose. Certas políticas sociais que ajudam pessoas que estão na pobreza extrema a não morrer de fome são úteis. Eu concordo com a política do Bolsa Família, especialmente ao rodar o Brasil e visitar municípios em que há pobreza extrema e sequer há atividade econômica para as pessoas poderem, vamos dizer, ter uma alternativa. Este é um problema real e eu sou favorável a uma política como Bolsa Família nesses casos. O problema é a dose. Hoje, vou dar um exemplo só da região Nordeste, 40% dos domicílios estão no Bolsa Família. Políticas, aí vou para outra, políticas como Pé de Meia, em que você dá um dinheiro para um estudante só por ele ter presença, sou contra e eu vou acabar. Se você está me ouvindo aí, eu vou acabar com o Pé de Meia, vou fazer uma coisa muito melhor. O garoto ou a menina no colégio que tiver nota alta nos provões federais que nós vamos fazer, ele e a família dele vão receber um prêmio em dinheiro. O diretor da escola que tiver melhor desempenho e os professores que tiverem melhor desempenho vão receber um bônus. E não vou ter um pé de meia, porque aí eu não estou beneficiando nada. Simplesmente estar presente de corpo, mas não de mente numa sala de aula, não te qualifica a receber um dinheiro. Isso é uma política social que não funciona. Outras políticas sociais, vou ficar dando botijão de gás, vou dar energia elétrica, é roubo com quem está pagando a conta. Tanto que a conta de energia elétrica e o repasse do programa de gás do Lula vai para quem está tendo que pagar a conta de luz da própria casa e vai ter que comprar o botijão de gás para poder fazer comida na própria casa. Ou seja, o Lula tira de uma parte da população que está trabalhando e joga em outra. Hoje, quem está trabalhando e está pagando conta do benefício de quem não está trabalhando, essa pessoa está esfolada, ela não está aguentando mais. Então, para começo de conversa, o meu governo vai iniciar salvando o cara que está trabalhando e pagando a conta e logo em seguida, indo para as regiões em que tem maior incidência de benefícios como Bolsa Família, levar frentes de trabalho, levar o agro organizado e levar a economia formal para que essas pessoas possam ter essa alternativa e saiam do benefício, especialmente homem jovem e mulher jovem sem filho que está no benefício. Eu estou avisando para você, eu vou tirar vocês do benefício porque eu vou levar emprego para a região de vocês, nem que seja com frente de trabalho. Ser o país do benefício, isso é uma vergonha e no final disso aumenta a desigualdade, porque a partir do momento que você não tem mais atividade econômica em muitos lugares, você tem uma pequena elite política com muito dinheiro, não tem classe média e tem uma massa muito pobre. Eu vou voltar à questão de Mato Grosso. O senhor fez algumas referências aí com relação à questão ambiental, com relação à segurança jurídica dos produtores, a questão indígena, e eu queria colocar a situação da seguinte forma. Mato Grosso se orgulha de ter 60% do seu território preservado. Os outros 40% são cidades, estradas, áreas produtivas rurais, etc. E esses 60% são preservados por várias razões. Primeiro, porque existe uma legislação bastante rigorosa na proteção ambiental. Segundo, porque nós temos 72 etnias indígenas que vivem nessas áreas e que, evidentemente, promovem a sustentabilidade, promovem a preservação. Nós temos áreas também de preservação, como parques, etc. Esses 60% acabam, numa visão econômica global, um grande ativo para Mato Grosso, né? Porque não há como acusar Mato Grosso, embora nós tenhamos ainda problemas com queimadas ilegais, com desmatamentos ilegais, né? Que cada vez estão menores, são mais combatidos,
Mas acaba que esse Mato Grosso, esse 60%, se transforma num grande ativo do Estado, né, no mercado internacional, porque nós preservamos uma grande área, ao mesmo tempo em que somos o maior produtor de grãos e fibras do país. Mas isso tem uma colaboração que não é só da legislação, da proibição, é de quem vive nessas áreas, né? Sofremos problemas de invasão com garimpo ilegal, com uma série, as áreas indígenas devastadas por grileiros, por gente que quer promover o garimpo, pelo mercúrio, enfim. Temos sérios problemas nisso e acho até que é uma ineficiência no combate a esse tipo de ação. Quando a gente fala em sustentabilidade e como a gente fala em mercado econômico mundial, né, nós estamos vendo que há na geopolítica é um critério importante, né, e nós estamos sentindo os efeitos do clima extremo provocado pela poluição. Nós vamos viver agora um super El Niño, né, que promete elevar as temperaturas aqui em Mato Grosso a 45 graus, né, trazer problemas sérios para a produção agrícola, com seca, com uma série de situações em plena época de plantio. Como é que o senhor pretende desenvolver uma política de sustentabilidade, de preservação ambiental e, ao mesmo tempo, de ampliação das áreas produtivas, enfim, como é que o senhor pretende equacionar esses interesses que aparentemente são diversos? Eu não acho necessário, nem no Mato Grosso, nem na maior parte das regiões que envolvam, já indo mais para o meio do Brasil, para a região mais a leste do Brasil e acima, como, por exemplo, as regiões que têm um cerrado, aumento das áreas. No Nordeste dá para você expandir um pouco a área, mas nós não precisamos entrar tanto na Amazônia Legal. Não é uma questão de aumento das áreas, mas aumento da produtividade e da garantia da segurança jurídica. O respeito às reservas indígenas tem que se dar como uma via de duas mãos. O Estado tem que garantir que não vai ter grileiro que vai invadir essas áreas, que não vai ter uma exploração política dessas áreas, e do outro lado também tem que garantir que os índios não sejam utilizados por ONGs e por instituições de sabotagem à atividade econômica no Brasil como uma ferramenta de sabotagem. É uma via de duas mãos. Eu também não vou ficar com a ideia do índio como bom selvagem do Rousseau. O índio está lá preservando... Não, o índio é um ser humano como todo mundo, que tem interesses mais diversos, interesses econômicos. E se tiver um interesse econômico numa exploração legal e correta da área dele, preservando aquilo que a gente chama de legislação ambiental, tá tudo bem. Ficaremos felizes com isso. Nós seremos parceiros das comunidades indígenas que queiram ter uma atividade produtiva e funcional. E para a comunidade indígena que quer apenas preservar a sua área, vamos protegê-los de que não haja grileiro e que não haja nenhum tipo de invasão que invada, inclusive, a manutenção da sua cultura original. Ponto. Agora, o uso deles, isso eu tenho que ser muito claro, o uso de comunidades indígenas como instrumento de sabotagem institucional à infraestrutura e ao direito de propriedade no Brasil tem que acabar. Essa insegurança jurídica está fazendo com que regiões como a do Pará, por exemplo, para não ficar só no Mato Grosso, porque também acontece no Mato Grosso, no Pará, não ande, o Pará está interditado, o Pará está sabotado. Para te dar um exemplo que é quase anedótico, a Cargill, lá em Santarém, foi invadida por uma tribo indígena que desapareceu no século XVIII, e aí um antropólogo redescobriu eles nos anos 90, e aí eles invadiram a Cargill porque eles disseram que são contra uma hidrovia. Ninguém ali era índio. Isso é apenas um uso extensivo de uma legislação que a gente tem, que é draconiana, para fazer um impedimento. Então, ao não saber conciliar as duas coisas, fica ruim para todo mundo, porque a grilagem continua acontecendo, porque não tem lei e ordem, o crime ambiental continua acontecendo, porque não tem lei e ordem, e do outro lado, o direito de propriedade e o funcionamento da infraestrutura não conhece. Nós precisamos impor lei e ordem, acabar com idealizações para ambos os lados e permitir que quem produzir dentro da lei trabalhe dentro da lei numa boa, que é o produtor, e que o índio tenha essas duas modalidades. Quer viver como uma população originária, num modo de vida antigo na sua reserva? Viva. Quer trabalhar de maneira produtiva em parceria com a iniciativa privada? Trabalhe. É isso que o Estado brasileiro tem que fazer. A gente está chegando já na parte final desta entrevista, mas eu não posso deixar de perguntar. O Brasil, nós temos 158 milhões de eleitores. Dizem que a terceira via é sempre uma utopia, que é impossível furar a bolha da polarização. Só que o senhor conseguiu um feito. Por exemplo, nas pesquisas, o senhor aparece em primeira posição, superando até mesmo 2 governadores, Caiado de Goiás e também Romeu Zema de Minas Gerais. O senhor vai ter pouquíssimo tempo, né, na propaganda, se é que vai ter tempo, vai dizer o quê com alguns poucos segundos e no debate. O senhor acredita que seja possível, de fato, romper com essa polarização
ou não? Onde eu rodo no Brasil, seja em regiões em que o Lula é muito votado, seja em regiões em que o Jair Bolsonaro foi muito votado, há um cansaço com ambos. No Maranhão, o eleitor do Lula está cansado do Lula. Eu fui em Santa Catarina, estive em Goiás agora, que é uma região em que o Bolsonaro foi muito votado, e eu vejo o mesmo cansaço. Por que o cansaço? Imagina uma pessoa bolsonarista ter que defender o envolvimento do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, ter que defender o envolvimento dele com o Bacelar e o Comando Vermelho lá no Rio. E os lulistas? Lula prometeu comida, picanha, prosperidade e entregou crime organizado e pobreza nessas mesmas regiões. Ninguém está animado. Então, ao haver falta de energia do outro lado, a gente começa a ter uma resposta. Por isso que entre os mais jovens, que são os que mais me conhecem, público de 16 a 24 anos, eu já estou em primeiro. Eu já estou em primeiro. Meu partido, que tem 8 meses de idade, ele já é o terceiro partido preferido dos brasileiros, isso em apenas 8 meses. Isso mostra que a gente está trazendo uma resposta que os outros não estão trazendo. Que é, por exemplo, vir num programa sério como o de vocês, que me fizeram perguntas ótimas e difíceis, e ter resposta para a pergunta e não enrolar vocês. Mesmo dando respostas que, eventualmente, o eleitor que está nos ouvindo possa não gostar. Falar a verdade vem com um dano, que é, vou desagradar as pessoas. Mas falar a verdade também vem com uma libertação, que a pessoa entender que mesmo quando ela discorda de você, ela sabe que você não está mentindo para ela. E isso pode quebrar esse jogo. Bom, o senhor tem 2 minutinhos para falar um pouco quem é Renan Santos. Meu amigo, minha amiga que está em casa nos assistindo. Renan Santos é um homem de 42 anos, nascido em São Paulo. Sempre fui um grande aluno na escola. Minha mãe dava as famosas palmadas se eu tirava nota baixa. Passei na melhor faculdade de Direito do Brasil. Estudei, comecei a fazer política ali. Me tornei uma liderança ainda muito jovem. Dali eu comecei a trabalhar, trabalhei com recuperação de empresa, via a dor do pequeno empresário brasileiro, via a dor que é trabalhar e produzir no Brasil, até que eu retorno para a política, crio o Movimento Brasil Livre, organizamos as maiores manifestações da nossa história e derrubamos o governo Dilma, nas ruas e no Congresso. Hoje eu montei um partido político para que a minha geração possa poder participar, sentar na mesa e discutir os temas fundamentais do Brasil. Sou um sonhador, quero destruir o crime organizado e eu acho, de maneira muito contrária ao que todo mundo sente, que o Brasil é um país que pode ser glorioso. O seu futuro pode ser glorioso. E quando eu chamo glorioso, o Brasil tem tudo para ser uma das 5 maiores nações do mundo. Brasil, China, Rússia, Estados Unidos e Índia tem que estar sentado na mesa discutindo o que importa. Terras raras, mísseis nucleares, conquista do espaço, inteligência artificial. A gente não acredita nisso porque hoje a gente foi levado a crer que nosso país é uma porcaria. Porque nossas lideranças são uma porcaria. Com boas lideranças e com os bons sonhos e com o bom trabalho, a gente transforma esse sonho que eu estou falando aqui em realidade. E a tua vida vai melhorar muito. Você vai poder sair de casa para trabalhar sem ser roubado, você vai pagar imposto justo, você vai conseguir trabalhar e ser feliz, você vai ser respeitado nos teus valores. Basta sonhar alto e acreditar nas pessoas que falam a verdade e não em mentirosos enganadores que fingem que pensam como você, mas no fim do dia são parte do problema, como você mesmo, no fundo do teu coração já sabe. É isso, meu nome é Renan e você vai me ver aí nos próximos dias nos debates. Bom, candidato, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Notícia de Frente. Tivemos grande participação também no interior do estado. E agradeço, de fato, pela sua disponibilidade, porque outros pré-candidatos estiveram em Mato Grosso, mas muitas vezes a agenda impossibilita a presença em veículos de comunicação aqui de Mato Grosso, que é um estado pujante na agricultura e algumas vezes fica esquecida essa pauta nacional. Então, vou agradecer aqui imensamente a sua participação na edição de hoje. Boa sorte. Muito obrigado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ative as notificações para receber mais vídeos como este. Te vejo no próximo vídeo.